Hoje, excepcionalmente nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023, a retomada dos trabalhos do plenário físico, plenário presencial do Supremo Tribunal Federal, com as expectativas que já antecipamos agora aqui no Direto do Plenário para os julgamentos da tarde desta terça-feira, que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde. Tomam assento no plenário presencial os ministros do Supremo Tribunal Federal. 22ª sessão extraordinária do plenário. Imagem aberta, vista do plenário em formato da letra U invertida. Neste 1º de agosto de 2023, dando início ao centro da tela, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento meus queridos colegas, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministra à direita da ministra-presidente, pessoa do ministro Augusto Aras. Ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, nosso vice-presidente. Quem fala é a ministra Rosa Weber, presidente do STF. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, e cumprimento sempre os nossos ministros de ontem e de sempre. É uma alegria e uma honra estar aqui com vossas excelências. Cumprimento também o senhor... A imagem mulher idosa, cabelos loiros, usa óculos de grau, veste toga preta sobre os ombros. Advogados, advogadas, servidores, servidoras, os profissionais de imprensa e todos os que se encontram presentes e os que nos assistem de forma remota. Desejo tenhamos todos recobrado as forças para enfrentarmos os desafios desse segundo semestre em que o Supremo Tribunal Federal, sereno, unido e altaneiro, dá continuidade de forma colegiada à missão institucional precípua que lhe comete a Constituição Cidadã de 1988, de guarda das normas constitucionais e sempre na defesa intransigente do Estado democrático de direito. Não me canso de repetir que as instituições sobrepairam aos indivíduos que as compõem. Elas é que importam. E as instituições democráticas brasileiras saíram fortalecidas do dia 8 de janeiro último, o dia da infâmia, de que não esqueceremos jamais, para que não mais se repita e para que sirva de alerta de que a democracia que restou inabalada seja cultivada e regada diariamente com o diálogo, o debate acalorado de ideias, sim, a defesa de posições divergentes, sim, mas sempre permeados pelo respeito mútuo para que ela, democracia, continue inabalável. Esta retomada de trabalhos do segundo período do ano judiciário de 2023 tem para mim, permitam-me dizê-lo, um sentido, um sabor especial. Depois de 47 anos de magistratura, quase 12 deles no exercício da jurisdição constitucional nessa Suprema Corte. Uma honra inexcedível que guardo no peito. Encerrarei, em meio a este semestre, um longo caminho que comecei a trilhar no meu Rio Grande do Sul, em 19 de maio de 1976. Para o discurso no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Versos que ecoam na poesia do nosso Mário Quintana, quando lembra que são os passos que fazem o caminho. E não posso esquecer que o caminho há de ser trilhado até o fim, quando um novo círculo se inicia. É o que celebra Hermann Hesse no seu poema tão conhecido, Degraus. Por isso, peço licença para reiterar, mais uma vez, meu compromisso com a defesa diuturna e intransigente da integridade do regime democrático e da jurisdição constitucional, que abracei como profissão de fé em minha carreira e que adotei como norte dessa gestão. E também para reafirmar, forte na reverência incondicional à autoridade da Constituição da República, ao dogma da separação de poderes
e a integridade dos direitos fundamentais, para reafirmar, repito, a resiliência do Poder Judiciário no cumprimento de sua função institucional na conformação do caráter dinâmico do Estado Democrático de Direito em constante aperfeiçoamento. E foi com os olhos postos nos compromissos civilizatórios da nossa Constituição, na construção de uma sociedade alicerçada em valores democráticos, em que a cultura da paz consagre o pluralismo de ideias, o respeito às diferenças e a atenção ao bem comum, como pilares fundamentais para o avanço social e econômico do país, rumo a uma sociedade mais solidária, justa e inclusiva, que lancei, no último dia 19 de julho, a primeira tradução da Constituição brasileira para uma língua indígena, o Nhangatu, o tupi moderno, conhecida como a língua geral da Amazônia. O lançamento ocorreu na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, no Amazonas, reconhecidamente o município mais indígena do Brasil. E tive a alegria de vê-lo saudado pelo sociólogo e professor emérito da Universidade de São Paulo, José de Souza Martins, como, em suas palavras, em artigo publicado há poucos dias na imprensa, o primeiro grande ato oficial de reconhecimento cultural da identidade do importante grupo linguístico, cuja língua foi a língua brasileira até 1727, quando proibida e instituído o português. Contei para a realização deste projeto como braço executor com a nossa equipe do DMF, do Conselho Nacional de Justiça, liderada pelo juiz Luiz Geraldo Lanfredi, e ainda com a parceria preciosa do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, tudo sob a orientação segura do professor Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional e membro da Academia Brasileira de Letras, a quem renovo meus agradecimentos. Como eu disse na ocasião, traduzir a Constituição para um idioma indígena é um símbolo do nosso compromisso de garantir que todos os povos indígenas tenham acesso à justiça e conhecimento das leis que regem nosso país, fortalecendo sua participação na vida política, social, econômica e jurídica. Na década internacional das línguas indígenas, iniciada em 2022 e instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas e de forma alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, relativo à paz, justiça e instituições eficazes, trata-se de importante passo para o cumprimento do objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas, ampliando o acesso à justiça e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, para além disso, é uma manifestação do compromisso do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário brasileiro com a guarda da Constituição, com a defesa da democracia, com a promoção dos direitos humanos e com a construção de um país mais justo e igualitário. Ainda focando os grupos vulneráveis e invisibilizados, promovemos também, agora em julho, à frente do CNJ, e tendo presente... Na imagem ao centro da tela, a mulher branca usa óculos de grau, veste preto e usa toga preta sobre os ombros. Então, na relatoria do ministro Marco Aurélio, cujo mérito, agora redistribuída a ação ao ministro Luiz Roberto Barroso, será submetido a julgamento por este plenário em breve, a retomada pelos 27 tribunais de justiça e os 6 tribunais regionais federais Rosa Weber, presidente do STF. Dos mutirões carcerários, em novo formato proporcionado pelo avanço tecnológico dos últimos tempos. Percorri na última semana 5 capitais brasileiras, as dos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, com visita a diversas unidades prisionais e proposta de revisão de 100 mil processos entre os meses de julho e agosto em todas as unidades da Federação.
Este projeto, relembro, foi uma exitosa iniciativa do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, quando presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2008, e se prolongou até 2014, período em que revisados, solucionados 400 mil processos. Está sendo agora retomado com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação e da jurisprudência consolidada, possibilitando desafogar as unidades prisionais do país, bem assim garantir os direitos fundamentais na área prisional. Trata-se de iniciativa essencial para conferir voz e rosto aos que estão privados de liberdade, a conclamar o Poder Judiciário ao fomento de uma cultura de atuação judicial efetiva, que pressupõe o cumprimento intransigente da Constituição da República, da Lei de Execução Penal, dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores e dos tratados internacionais. Em São Félix do Xingu, também em julho, acompanhei um dia de nosso projeto de justiça itinerante cooperativa na Amazônia Legal, levando atendimento à população ribeirinha em parceria com as demais instituições do sistema de justiça, nos âmbitos federal e estadual, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e ainda em parceria com o Poder Executivo. Visitei igualmente na região metropolitana de Salvador, no município Lauro de Freitas, o Quilombo Quingoma, que remonta ao século XVI, conta com uma população atual de 3.500 pessoas e foi reconhecido em março último pelo rei da Nigéria como território iorubá. Lá, conheci a realidade, agruras e o sofrimento de diversas comunidades quilombolas, relatadas pelas respectivas lideranças que para lá se deslocaram e que lutam pelo reconhecimento dos direitos de posse, propriedade e titulação dos territórios tradicionais. Criei grupo de trabalho no CNJ para estudos e propostas visando a melhoria da atuação do Poder Judiciário no processamento de ações judiciais a respeito. Registro, por fim, a visita à cripta de Rui Barbosa, no Tribunal de Justiça de Salvador, como um momento de enorme emoção, considerando o papel fundamental de Rui Barbosa na história dessa Suprema Corte, que exaltamos em nossa sessão solene de 1º de março último, quando do centenário de seu falecimento, e a simbologia de que hoje se reveste o seu busto vilipendiado no último dia 8 Com a palavra a ministra Rosa janeiro, Weber, presidente do STF. Esse prédio histórico do Supremo Tribunal Federal. Feitos esses registros e lembrando a troca, agora em julho, do carpete deste plenário, completando a reconstrução desta sede covardemente invadida e atacada no dia da infâmia, quero ainda, de público, manifestar carinhoso agradecimento ao querido ministro Luiz Roberto Barroso por ter compartilhado comigo, na condição de vice-presidente, o plantão judiciário no mês de julho, em que proferimos juntos 3.082 despachos e decisões. O Supremo Tribunal Federal não para. Finalizo noticiando que disponibilizaremos, ainda neste mês de agosto, o novo plenário virtual integrado ao STF Digital, um dos projetos da nossa gestão, agora concluído, que trará funcionalidades para otimizar o processo decisório dessa Corte. O novo sistema entrará em produção para as sessões inaugurais das turmas e do plenário, que ocorrerão de 25 de agosto a 1º de setembro. A partir daí, a transição seguirá de forma gradual, com o aumento paulatino do número de processos pautados no novo plenário virtual, de modo a garantir a substituição segura do sistema. Eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, senhoras e senhores, nessa atual conjuntura histórica, em que a consternação e a esperança se mesclam a cada dia, e buscando alicerçar nossa atuação nos princípios informadores da nossa Constituição da República, quase a completar seus 35 anos, reafirmo que esse Supremo Tribunal Federal segue firme
vigilante e resiliente na guarda da nossa lei fundamental e na defesa do Estado democrático e de direito que ela consagra. Saúdo novamente a todas e todos, com votos efusivos de um excelente semestre de profícuo trabalho em prol da sociedade. No plenário físico do Supremo Tribunal Federal, ao centro da mesa, quem fala é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Com a manifestação? Pois não, doutora. Obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia. À direita da mesa pede a palavra o excelentíssimo senhor ministro Augusto Aras, procurador-geral da República. Estão aqui presentes e nos acompanham na Rede Mundial de Computadores, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras e servidores. A Procuradoria-Geral da República apresenta, nesta ocasião da abertura das atividades deste segundo semestre, votos de profícuo. Na imagem, homem de pele branca, cabelos grisalhos, ralos, barba branca. O Ministério Público reafirma seu compromisso veste blusa branca, gravata azul, terno preto, toga preta sobre os ombros. O devido processo legal, em que se respeita a independência e a harmonia entre os poderes, em que nossa submissão se atrela tão somente aos ditames constitucionais e às leis. O ministro fala lendo algo em computador. Representantes. A Procuradoria-Geral da República atuou e vem atuando para um ambiente nacional de estabilidade, de conciliação e paz social, sobretudo por meio de respeito às normas constitucionais. Desde setembro de 2019, início da nossa gestão, a Procuradoria-Geral da República intensificou exponencialmente a sua atividade processual nesta Suprema Corte, produzindo 123.454 manifestações nos feitos aqui em tramitação. Acresça-se, além desses números, que, em matéria criminal, foram 1.426 denúncias propostas, sendo 1.427 delas referentes aos episódios do dia 8 de janeiro. Foram também instaurados 66 novos inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal. No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República ajuizou 423 ações diretas de inconstitucionalidade, 24 ADPFs e 8 ADOs. Estes são os números expressivos da Tavênia e demonstram a compreensão deste Procurador-Geral da República de que o Ministério Público é uma das instituições essenciais para garantir a estabilidade nacional e a segurança jurídica necessárias ao desenvolvimento socioeconômico sustentável. A vida constitucional de um povo e um regime democrático autêntico passa pelo caminho aristotélico do meio, que é o da temperança, da civilidade, do diálogo e, sobretudo, da legalidade. Já tive a oportunidade de dizer nessa Egrégia Suprema Corte que a Ágora da República Federativa do Brasil supera a estreiteza e o reducionismo que querem reduzir a pluralidade da vida coletiva. Segundo o Bobbio, do consenso somente é possível falar onde seja possível o dissenso, pois, abro aspas, quando não é lícito o dissenso, o consenso é obrigatório, fecho aspas, e, abro aspas, se o consenso é obrigatório, não é mais consenso, fecho aspas. Ao centro da imagem, com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Mas sem incorrer em crimes, a exemplo de agressões a autoridades, o que jamais será tolerado pelo Ministério Público. Por isso, emprestamos antes e agora ratificamos a nossa solidariedade a todos os membros desta Corte que foram vítimas de ataques, de agressões, seja em território nacional, seja alhures. E, por isso, adotamos as providências, estamos continuamente adotando providências para apurar responsabilidades. Nesse contexto, convém lembrar Montesquieu, para quem, abro aspas, a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proibissem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Fecho aspas. Renovadas as esperanças, reafirmo a essa Egrégia Suprema Corte que, ao lado dela, existe uma Procuradoria-Geral da República que prosseguirá com o mesmo espírito, pautado pelo respeito à Constituição e às leis, às instituições, à totalidade da nação brasileira, da mais isolada aldeia até os nossos campos e cidades. Muito obrigado, senhora presidente, registrando que essa fala talvez seja aquela que posso fazê-lo antes da minha despedida em 26 de setembro vindouro.
Muito agradecido. Agradeço ao doutor Augusto Aras. Então, agora sim, peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 30 de junho de 2023. De pé no plenário, à esquerda da ministra-presidente, quem fala é Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 10h28, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo para continuidade de julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 779, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que requerente o Partido Democrático Trabalhista, e que diz com as ODS 5, igualdade de gênero, 10, redução das desigualdades. Ministra-presidente segura uma porção de 16, papéis. Paz, justiça e instituições eficazes. Nós apreciamos esse processo em duas oportunidades, em duas assentadas. Na primeira, agora, quando do julgamento do mérito. Na primeira, o eminente ministro Dias Toffoli, na qualidade de relator, proferiu seu voto, que seria um voto de parcial procedência. E, na continuidade do julgamento, o ministro Edson Fachin votou no sentido da total procedência da ação, o que ensejou, né, em função dos debates, um reajuste do voto do ministro Dias Toffoli, acatando, né, a manifestação do ministro Edson Fachin e votando no sentido da total procedência da ação. Né? Inclusive, o eminente ministro Dias Toffoli me faz chegar às mãos a nova conclusão no sentido da procedência integral do pedido, formulado na presente arguição de descumprimento fundamental para, primeiro, firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, da proteção à vida e da igualdade de gênero, artigo 5º, caput da Constituição Federal. Segundo, para conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, inciso 2, e 25, caput e parágrafo único do Código Penal e ao artigo 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade na hipótese de a defesa ter se utilizado da tese com essa finalidade. E ainda, julga o ministro Dias Toffoli procedente também o pedido sucessivo apresentado pelo requerente, de forma a conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 483, inciso 3, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada
em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. Este o voto reajustado do eminente relator. Então, prosseguindo, depois voto do relator e do ministro Edson Fachin, no sentido da total procedência dos pedidos. E que, na sequência, tivemos os votos dos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que acompanhavam, por hora, a primeira versão do voto do relator, proferido na sentada anterior, no sentido de julgar parcialmente procedente a arguição. E, na sequência, do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhando o voto reajustado do ministro Dias Toffoli. Suspenso, nesse momento, o julgamento. Então, na verdade, eu tenho que, hoje, colher, né, a manifestação primeira dos eminentes ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que estavam acompanhando o voto ainda não reajustado do ministro Dias Toffoli, ou prosseguir na coleta dos votos, aí eu consulto Vossas Excelências até o final e depois eu voltaria para ouvir ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, ministro Alexandre de Moraes. Não estavam todos naquele final de julgamento. Eu lembro de ter colhido o voto do ministro Alexandre de Moraes para saber se ele acompanharia o reajuste do voto do ministro Dias Toffoli, e o ministro Alexandre respondeu que, por hora, esse por hora era do ministro Alexandre. Ficava assim. É isso, né, ministro Alexandre? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Aproveito. À direita da mesa, o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Trabalho no recesso, tanto em relação às comunidades indígenas, como também em relação ao sistema penitenciário. Presidente, eu realmente disse que, por hora, mantinha o voto inicial, porque essa segunda questão, posso até já adiantar o meu voto, se for necessário, mas essa segunda questão está absolutamente relacionada com, em que pese ser um pouco menos abrangente, mas relacionada com o caso seguinte que nós vamos analisar, da possibilidade de apelação da decisão do Tribunal do Júri, quando for manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui não é exatamente contrária à prova dos autos, mas seria fundada num quesito genérico. E essa discussão vai também ingressar, a meu ver, vai ingressar na sequência. Então, eu aguardo por enquanto. O ministro Gilmar, é pena que no momento ele não esteja, ele me adiantou alguma dificuldade, ele é o relator do ARI, que nós vinculamos a este julgamento, mas que, em função da alteração legislativa, ele iria... Mas no retorno ele explica melhor. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência, por hora, mantém o voto. É isso? Ministro André, por gentileza. Minhas saudações, senhora presidente, também eminentes pares, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, doutor Augusto Aras, eminentes advogados. Eu, fazendo registro... André Mendonça, ministro do STF. A Vossa Excelência, homem branco usa óculos de grau, cabelos grisalhos, usa terno azul, camisa clara, gravata azul, ao reajuste do voto, toga preta sobre os ombros. Ao fundo, parte da plateia. Uma poltrona ocupada. Reajustado. Ministro Nunes Marques, por favor. Também quero cumprimentar primeiro Vossa Excelência, parabenizando pelo trabalho feito no nosso período de férias, em que todas as atividades praticamente do tribunal se concentram na presidência. Quero cumprimentar a ministra... À direita da imagem, o ministro Nunes Marques, ministro do STF. Procurador-Geral da República, os advogados presentes e os servidores dessa casa. Homem de pele negra, rosto arredondado, cabelos curtos. Meu voto para acompanhar integralmente. Veste terno azul marinho, camisa branca, gravata vermelha. Agradeço ao ministro Nunes Marques. Ministro Gilmar... Todos os ministros usam toga preta sobre os ombros, uma espécie de capa longa.
Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli reajustou o voto, acompanhando o ministro Fachin, no sentido da total procedência dos pedidos. E o ministro Nunes Marques, que havia acompanhado o ministro Dias Toffoli, agora continua acompanhando no reajuste efetuado. Mas o ministro Alexandre, digamos, se reportando ao ARI da relatoria de Vossa Excelência, ele, por hora, mantém o juízo de parcial procedência dos pedidos, ou seja, o voto anterior do ministro Dias Toffoli. E eu estava a dizer à Sua Excelência... Na pauta, a DPF 779, requerente PDT. Na condição de relator, que não seria oportuno o julgamento do ARI hoje. Exatamente isso que eu tinha falado a Vossa Excelência. Boa tarde, presidente, cumprimentando Vossa Excelência, inclusive pelo... Ministros julgam a ação que discute a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra em crime de feminicídio. Eu entendo que, diante do debate... Com a palavra o decano da Corte, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Do julgamento do júri, talvez... Homem idoso, calvo, sobrancelhas brancas, refletir um pouco usa óculos de grau. De alguma forma, não associar a Gilmar Mendes, ministro do STF. No ARI e a DPF. Por isso que eu indiquei que devêssemos fazer a separação. Mas eu vi também a ponderação trazida pelo ministro Alexandre e vou me filiar à sua posição, mantendo o voto nesse sentido. Presidente, Vossa Excelência me concede a palavra, embora eu já houvera... Pede a palavra o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. Eu queria pedir licença a Vossa Excelência, a quem também cumprimento e subscrevo as referências... Com a palavra o ministro Edson Fachin, ministro do STF. ...ao trabalho desenvolvido pela presidência, e gostaria de enaltecer a iniciativa com que o eminente ministro relator, o ministro Dias Toffoli, traz uma proposição que procura contemplar a construção de um consenso no âmbito do colegiado. Ademais, não, obviamente, por vir ao encontro da tese que sustentei, creio que esse é um norte extremamente importante do ponto de vista da construção dos consensos e, portanto, enalteço a posição de Sua Excelência. No que se refere especificamente à alteração, creio que seria relevante relembrar que, nos termos do pedido e da inicial, nós estamos no âmbito da discussão do feminicídio e das agressões e violências contra a mulher, de modo que este é o recorte específico e isto, em meu modo de ver, abre completo espaço a essa ponderação que o ministro Gilmar Mendes vem de fazer, porque aparta as situações da DPF e desse outro ARI que está previsto na pauta de hoje. Por isso, eu pedir a palavra apenas para cumprimentar Vossa Excelência e, de modo especial, Sua Excelência, o relator, o ministro Dias Toffoli. Presidente. Obrigada. Eu vou pedir desculpas. Quando começou o julgamento, eu estava sem sinal. Não está claro para mim exatamente qual é a divergência, se alguém puder me explicitar. Pede a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Presidente, também aderindo aos cumprimentos e registros feitos em relação ao trabalho de Vossa Excelência. Com a palavra o ministro Dias Toffoli. Inicialmente, na primeira sessão, eu julgava parcialmente procedente a ação e dizia que não enfrentaria... Dias Toffoli, ministro do STF. ...da DPF a respeito da quesitação genérica, né, em relação à possibilidade de afastar a soberania do júri na sua decisão quando é pelo inciso 3 do 483, que é a chamada clemência. E, por isso, eu dizia e julgava parcialmente procedente, porque não enfrentava o tema. Advertido, no bom sentido, pelo ministro Luiz Edson Fachin, ainda no intervalo da sessão, ele gentilmente disse que divergiria nessa parte, porque, estando em controle concentrado, era importante nós enfrentarmos isso nos limites do pedido, que eram específicos em relação ao feminicídio. Feminicídio. Específico em relação ao feminicídio, Sua Excelência
fez, então, o seu voto e, a partir do voto de Sua Excelência, eu retifiquei o meu posicionamento para julgar integralmente procedente a ação, porque me convenci dos argumentos de Sua Excelência de que isso não implicava, de nenhuma forma, uma limitação ao amplo julgamento do ARE de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí eu reajustei o voto para a integral procedência da ação e hoje, no início da sessão, deixei na bancada para Vossas Excelências o dispositivo final do meu voto, que tive a honra de tê-lo lido na voz da querida presidente Rosa Weber. Tanto a divergência quanto a esse parágrafo final. Integral procedência, é o parágrafo final. Tá. Integral procedência. Eu mantenho a minha posição acompanhando o voto reajustado do ministro Gestal. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, eu aqui quero divergir dessa questão de que... Alexandre de Moraes, ministro do STF. Na verdade, ao centro da imagem, homem branco, careca, veste terno preto, camisa azul. Se a soberania do júri é afetada ou não pela possibilidade usa toga preta sobre os ombros. Do Tribunal de Justiça ou, excepcionalmente, o Tribunal Geral Federal, do tribunal devolver para um novo julgamento. Essa questão está no primeiro caso, no caso de feminicídio, quesito genérico, só que menos abrangente, porque ministros julgam a ação que julga a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra em crime de feminicídio. A grande questão a ser ADPF 779, requerente PDT. A soberania do júri. O segundo caso, a questão é a mesma. Se os jurados julgarem contrariamente à prova dos autos, inclusive pela legítima defesa da honra, se é possível um novo julgamento. Então, não me parece, com todo o respeito aos posicionamentos diversos, não me parece que as duas questões não sejam a mesma. O fundamento é o mesmo. Se é possível um julgamento feito pelo júri ser refeito, pelo júri também, mas ser refeito. Se a soberania do júri, ela comporta uma análise pelo tribunal togado e, a partir dessa análise, a necessidade de um novo julgamento, sempre pelo tribunal do júri. Então, as questões são imbricadas. Alexandre, me permite, por favor. Nessa linha, quer dizer, pelo que eu entendi, o segundo caso, o ARE, é a questão genérica de se poder anular julgamento por manifestamente contrário à prova dos autos do caso do quesito de clemência. E, pelo que eu entendi... Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Neste caso, faz um recorte específico e diz: se a tese do júri for legítima defesa da honra, aí é possível anulá-lo, independentemente do juízo de clemência. Portanto, é um recorte específico, ao passo que o segundo é a questão geral. Certo, ministro Luiz Roberto, mas o que ocorre é o seguinte: o júri, ele não vai dizer se foi pela legítima defesa da honra, se foi pela clemência, ou se for por qualquer outro motivo. O júri vai votar no quesito genérico, seja no caso do feminicídio, seja nos demais casos. Nós estamos fazendo esse Ministros julgam a ação que discute a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Sim, quesito genérico, não. Absolvo. Mas absolveu por quê? O júri não precisa motivar. Então, nós não sabemos se foi pela legítima defesa da honra ou por qualquer outro fundamento, inclusive a clemência. Por isso que me parece que o raciocínio é o mesmo. Pode o Tribunal de Justiça determinar a devolução para o júri julgar novamente, que seria o caso seguinte? Eu queria fazer uma participação nesse permite, primeiramente saudando o presidente pela excelente presidência no recesso, saudar nossos colegas na pessoa do nosso decano e da ministra Carmen Lúcia. A questão é que a DPF ela abrange a impossibilidade com a palavra o ministro Luiz Fux. De acusação, defesa, petições alegarem legítima defesa da honra. Então, não tem como o jurado decidir com base na legítima defesa da honra, porque está proibida essa articulação de argumentos.
Agora, claro, isso vai ser até difícil de aferir, mas isso competirá ao Tribunal de Apelação. Né? Competirá ao Tribunal de Apelação. Sim, ministro Fux, eu concordo totalmente, mas a premissa inicial do tribunal é saber, o tribunal pode alterar a decisão do júri e devolver para o júri decidir novamente? Isso vale para o primeiro caso ou o segundo. Mas eu não quero tumultuar, presidente, e uma vez que o eminente ministro Gilmar retirou de julgamento, então eu vou readequar e acompanho o ministro Toffoli, mesmo que seja nesse ainda corte menor em relação ao feminicídio. Porque eu também entendi que o ministro Toffoli fez o reajuste necessário, porque, sem conhecer da questão do recurso, eventualmente poderia impedir que o réu recorresse. Quer dizer, o Luiz Fux, ministro do STF. Consagraria que não houve legítima defesa da honra, ele não poderia recorrer. Assim não, o ministro Dias Toffoli assentou: julgo procedente o pedido, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri o provimento da apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico da legítima defesa da honra. Então, ministro Fux, é claro que o júri não motiva a sua decisão. Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente da Suprema Corte. Eu mesmo estava presente, não presente, mas foi um caso ocorrido no Rio, caso célebre, de um assassinato em armação de Búzios, em que a tese de defesa, sustentada pelo eminente ex-ministro aposentado Evandro Lins e Silva, foi a de legítima defesa da honra, e que prevaleceu. E o júri foi anulado. E depois foi a novo julgamento. Portanto, a defesa tem uma tese. Às vezes pode até ter mais de uma, mas geralmente tem uma tese central. O que eu entendi do voto do ministro Toffoli é que, se a tese central ou uma das teses determinantes for de legítima defesa da honra, você pode anular, independentemente do quesito genérico. Foi o que eu entendi. Isso é distrito ao feminicídio, né? Luiz Fux, ministro do STF. É importante mencionar. É isso. Acompanha integralmente. Então, na verdade, até agora... Ministra Rosa Weber, presidente da Suprema Corte. O voto reajustado, do ministro Gilmar também, do ministro Dias Toffoli. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência está com a palavra os que não votaram. Ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar e a presidência. Eu dou o rótulo de voto a tudo que eu falei para estar de acordo com o ministro Dias Toffoli. Tá certo. Então, colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, senhores ministros... Na pauta DPF 779, requerente PDT. Então, apropriadamente, desde a turma, já tinha suscitado, na ocasião... Com a palavra, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do STF. Grave, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, os que nos acompanham também. Senhora a imagem, mulher idosa, cabelos curtos, grisalhos, usa maquiagem leve. Veste preto. Trabalho realizado, principalmente nesse período de recesso, e principalmente por ter pautado essa matéria, essa questão. Eu ouvi numerosos votos, e com muita pertinência, que este é um caso em que se determina a procedência e a interpretação conforme, porque contrariaria os princípios da dignidade humana, enfim, haveria uma inconstitucionalidade, ou há uma inconstitucionalidade. Eu digo que esta tese da chamada legítima defesa da honra é mais que uma questão jurídica, é uma questão de humanidade. Nós, mulheres, continuamos a ser tratadas, e esta tese adotada ainda com frequência, tanto que chegou este processo aqui, como coisa a que se submeter, objetivamente, como objeto, ao poder de mando de alguém, inclusive para destruição. E nós estamos nesse julgamento em agosto de 2023, e eu lembro, e vou apenas fazer a referência no voto escrito, de que faço juntada, que no processo de colonização do território brasileiro, quando adotadas as ordenações filipinas, desde 1605,
havia uma norma que assegurava, aspas, o poder do homem sobre o corpo e a vida da mulher. E quando se diz a vida, e ainda hoje, com essa violência que se tornou endêmica no Brasil, e não há um dia que qualquer pessoa que tem um mínimo de preocupação em saber o que se passa, como principais informações, não tenha notícia de um feminicídio ocorrido a cada 6 horas no Brasil. E, neste sentido, naquelas ordenações, quando se falava sobre o poder do homem, sobre o corpo e a vida da mulher, é a vida na sua inteireza, a vida, inclusive, psíquica. Naquelas ordenações, há uma norma que estabelecia no livro 5, e eu leio apenas para lembrar como que, de 1605 até 2023, as leis mudam, as constituições mudam, o direito muda, os costumes que levam a aplicações absolutamente desumanas contra nós mulheres continuam a prevalecer. Naquele título 38 das ordenações, se tipificava do que matou sua mulher por-la achar em adultério, e se dizia, achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar-se a ela como adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando matasse alguma das sobreditas pessoas, achando-a com a sua mulher em adultério, não morrerá, ou seja, se for um desembargador ou um fidalgo, mas será degradado para a África com pregão na audiência pelo tempo que os julgadores bem parecer, segundo a pessoa que matar. Isto para dizer que este código estabelecia a possibilidade específica de, licitamente, o homem matar a mulher da qual tivesse prova bastante do adultério. E afirmava-se, esse será livre sem pena alguma. O ministro Barroso acaba de lembrar de um celebérrimo caso de uma mulher mineira que foi morta em Armação de Búzios, e ele saiu, no primeiro julgamento, livre, sem pena alguma, e não estávamos no início do século XVII. A submissão, portanto, do corpo e da vida da mulher ao homem em sua morte era estabelecida como lícita, e a adoção desta tese pela defesa e acolhida pelo júri inclusive aceita por uma parcela muito significativa da sociedade. A vitimização do réu, nestes casos, se faz indo em busca de informações sobre a mulher, o que ela teria feito para merecer isso. Portanto, sendo merecedora do assassinato, no caso do feminicídio, o homem não teria feito nada demais. Isto não é algo que esteja afastado da realidade brasileira de 2023. Uma mulher é violentada a cada 4 minutos no Brasil, em 2023. Na pandemia, a violência contra a mulher aumentou loucamente, ensandecidamente, de uma sociedade doente que trata nós, mulheres, a todo momento tendo que provar que nós não somos parecidas aos humanos, somos igualmente humanos. Mas é isto que se tem. Ainda hoje, o tempo todo, parece muito, mas se pode matar animais, matar mulheres também, porque, afinal, parecem muito, mas podem cometer algo que não tem nada de sentimento nisso, é apenas um jogo de poder. E, neste sentido aqui, o Código do Império já previa, o primeiro Código do Império previa que a mulher casada seria punida com a pena de prisão, e isto prevaleceu ainda no Código de 1940, até que nós tivemos os casos de adoção desta tese, que veio durante todo o século XIX. Só para se ter uma ideia, presidente, cito no voto, e outros também citam, a chamada legítima defesa da honra, num processo 485 de 1926, e a mulher assassinada pelo marido, em São Pedro de Uberabinha, o réu, portanto, teria sido, aspas, arrastado a essa desgraça em defesa de sua honra. Sim. Além de tudo, ele era um coitado que teve de matar para defender a sua honra. Este processo, portanto, como eu estou dizendo, foi objeto de manifestações da imprensa. A tribuna cobria o júri popular, que era composto apenas de homens,
e, no final, aquele jornal e a imprensa, cumprindo o papel, dizia: poderá uma humanidade imperfeita, cheia de crimes, julgar seus próprios atos? Exatamente porque nós temos, e continuamos a ter, a possibilidade de a sociedade aceitar, culturalmente, portanto, a chamada legítima defesa da honra. Hoje, é preciso que isto seja extirpado inteiramente, como eu disse, acho que mais do que uma questão de constitucionalidade, que tem na base exatamente a dignidade humana, como foi aqui sustentado como fundamento dos votos até agora exarados, mas que nós estamos falando de dignidade humana no sentido próprio, subjetivo e concreto, de uma sociedade que ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são, mulheres, donas de sua vida. Como o homem, desde 1605, por lei, era dono da vida e do corpo e da vida da mulher, esta tese prevalece ainda hoje, e, portanto, em boa hora, estamos retirando do cenário jurídico a possibilidade de se ter como aceita a morte provocada por um homem que sai, como se tinha no Código Penal do Império, sem pena alguma. É isto que a legítima defesa faz. Eu estou, como disse, senhora presidente, fazendo o percurso de que, como chegamos até aqui em termos de legislação, acentuando em meu voto que a jurisprudência há de se fazer coerente com o tempo que vivemos, um tempo de dignidade humana prescrita constitucionalmente, mas de indignidades desumanas que prevalecem, especialmente contra alguns grupos, como o nosso, das mulheres. Por isso mesmo, para que se supere, que não é possível, e eu já nem falo em igualdade, mas falo realmente no meu voto na dignidade humana. E ministros do Supremo Tribunal Federal se debruçam no processo ADPF 779, requerente PDT. A construção humanística de um direito constitucional voltado para todos os seres vivos, que são, no nosso caso, igualmente humanos. Eu estou, portanto, votando exatamente no sentido de julgar procedente integralmente o pedido formulado, tal como o ministro Dias Toffoli, nem vou repetir, porque no meu voto só não tem essa articulação nos itens como Vossa Excelência, mas tem em alíneas que apontam, e também estou dando interpretação conforme ao parágrafo 2º do inciso 3 do artigo 483, para que o Tribunal de Justiça considere a possibilidade e apreciação e o julgamento Tribunal de Júri ser de novo convocado para um julgamento em face da nulidade daquele que venha como legítima defesa da honra, fundamento da decisão tomada. É como voto, senhora presidente, farei juntada do voto integral. Agradeço a ministra Carmen, pois não, ministro Luiz Roberto. Eu entrei com os embargos de declaração informais aqui com o ministro Toffoli, e há uma cláusula no item 3 do voto de Sua Excelência que eu agora entendi. Pede a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Voto, que é a oração final do item 3, em que Sua Excelência escreveu: diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade na hipótese de a defesa ter se utilizado da tese com esta finalidade. Eu tinha ficado na dúvida sobre o sentido, e Sua Excelência deixou claro, e eu estou de acordo e queria deixar consignado, que é, se o advogado, por esperteza, invocar a tese que nós dizemos que gera nulidade, ele não pode invocar a nulidade depois do julgamento do júri. É isso que está dito aqui. Para pedir um novo julgamento. Para pedir um novo julgamento. De modo que gostaria de que constasse do meu voto essa explicitação para evitar essa esperteza. E é bem-vinda esses embargos, né, do debate, porque eu, refletindo aqui, senhora presidente, e como fiz distribuir aos colegas... Ministros julgam a ação que discute a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Colocar como item 4. Então, eu vou colocar como item 4 e destaco do item 3. Relator, o ministro Dias Toffoli. Mais fácil a apreensão do objeto. Então, vou fazer essa alteração, colocar como item 4. Sim, ficaria como item 4. Ficaria o item 4. Diante da impossibilidade dele.
Perfeito. Realmente aperfeiçoa, ministro. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso sempre a sua inteligência didática. Ótimo. Por isso é que, na verdade, quando a presidência apresenta uma pauta repleta de processos e nós conseguimos a DPF 779 requerente PDT. Às vezes meio processo ou um processo. Por que colocou tantos processos? É porque, de fato, nós ficamos agora em função, né, do que se registrou de uma maneira muito objetiva aqui pelo ministro Gilmar Mendes, que era o relator do processo seguinte. Nós vamos ficar neste julgamento. Então, eu vou me permitir votar de uma maneira um pouquinho mais alongada, né, neste processo. O meu voto é o último que falta, porque o ministro Gilmar disse que já acompanhou, né, e, na verdade, a ministra Carmen e eu é que temos, assim, um cuidado especial com esses processos, sem, por óbvio, ressalvando o voto do eminente relator, que foi brilhante, né? E, do meu ponto de vista, examinou com muita pertinência todos os itens, e agora, inclusive, com essa explicitação, parece-me que esse recorte, ele, de fato, ele vai lançar uma luz objetiva quando da realização dos júris, e mesmo com a própria quesitação, né? Mesmo o quesito genérico, quando apreciado, com todas essas explicitações, não vai gerar, do meu ponto de vista, qualquer dúvida. No meu voto, e esse tema, como eu disse, é um tema caro à ministra Carmen e a mim, pela condição feminina, eu faço uma análise a partir, né, da própria literatura, né? E eu trago a legítima defesa da honra na obra de Jorge Amado, uma das suas obras mais icônicas, que é o Gabriela Cravo e Canela, e eu transcrevo, aspas, de súbito, naquele dia de sol esplêndido, na hora calma da sesta, o coronel jesuíno Mendonça descarregara seu revólver na esposa e no amante, emocionando a cidade. Ao centro da tela, no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, quem vota é a excelentíssima senhora ministra, presidente da Corte. Na pauta, a DPF 779, requerente PDT. E a admiração que já cercavam a figura magra e um tanto sombria do fazendeiro. Cresceram o respeito e a admiração pela figura do fazendeiro que descarregara a arma matando a mulher num feminicídio. Porque assim, diz Jorge Amado, era em Ilhéus. Honra de marido enganado só com sangue podia ser lavada. Nessa obra, repito, Gabriela Cravo e Canela, ambientada na década de 1920, Jorge Amado descreve os valores e os costumes sociais e familiares vigentes no período áureo do ciclo do cacau em Ilhéus. Nesse célebre romance, o escritor baiano reconstrói, o doutor Aras deve gostar dessa referência, né? Reconstrói baiano, que é o universo nordestino no início do século XX, narrando as crônicas de uma sociedade predominantemente patriarcal, arcaica e autoritária. E como a ministra Carmen Lúcia acabou de sublinhar, que não mudou muito, continua misógina e machista. A história começa no dia claro, de sol primaveril, em que o fazendeiro jesuíno Mendonça mata a tiros de revólver a dona Sinhazinha Guedes Mendonça, sua esposa, e o doutor Osmundo Pimentel, com quem a mulher do fazendeiro mantinha um caso amoroso. Não obstante, à época, o progresso econômico e social de Ilhéus se alastrasse em ritmo impetuoso, alguns costumes e tradições ancestrais
ecos dos últimos tiros trocados nas lutas pela conquista da terra ainda vigoravam na região, como se fossem leis. Uma delas, e aqui abro aspas, estou transcrevendo o Amado, das mais indiscutidas, foi cumprida pelo coronel Jesuíno. Honra de marido enganado, só com sangue podia ser lavada. Esse código de honra, digo eu, acha-se tão profundamente assentado na intimidade das tradições sociais e familiares do povo sertanejo, ao ponto de já não se precisar mais sua origem, mas apenas ter certeza da sua existência. Segundo o escritor, a regra em questão, aspas, vinha dos tempos antigos, não estava escrita em nenhum código, estava apenas na consciência dos homens, deixada pelos senhores de antanho, os primeiros a derrubar matas e a plantar cacau. Assim era em Ilhéus, naqueles idos de 1925, quando floresciam as roças das terras adubadas, com cadáveres e sangue, e multiplicavam-se as fortunas, quando o progresso se estabelecia e transformava-se a fisionomia da cidade. Continuo eu. Tamanha era a convicção na correção moral de tal comportamento que não havia dúvida entre o povo de Ilhéus quanto ao resultado do julgamento pelo tribunal do júri no caso de morte da mulher em razão de adultério. Sigo com Jorge Amado. Aspas. Sabiam todos ser a absolvição unânime do marido ultrajado, o resultado fatal e justo. Iam para ouvir os discursos, a acusação e a defesa, e na expectativa de detalhes escabrosos e pitorescos, escapando dos autos ou da falação dos advogados. Condenação do assassino, isso jamais. Era contra a lei da terra, mandando lavar com sangue a honra manchada do marido. Fecho aspas. Volto eu. Na temática envolvendo a defesa da honra do marido traído, a obra de Jorge Amado auxilia na contextualização do problema e na interpretação do direito, pois, e aqui eu cito Dworkin, a literatura colabora com o direito na compreensão do seu universo. Isso se mostra importante na medida em que a reflexão em torno da construção de uma solução jurídica a um problema cultural enraizado nas estruturas da sociedade, como machismo e misoginia, exige a consideração de outros referenciais, além do mero formalismo exegético. Na Ilhéus da década de 20, a legítima defesa da honra expressa os costumes e as tradições de uma sociedade, repito, patriarcal, arcaica e autoritária, avessa aos valores da República ainda incipiente, cujas referências culturais deixadas pelos colonizadores mantinham laços profundos com a autocracia, com a aristocracia europeia do Antigo Mundo. Não se trata, portanto, de uma questão regional nordestina ou sertaneja, mas, como vou detalhar a seguir, de um traço fundamental da cultura medieval europeia de que somos herdeiros. Aqui eu enfrento a assimetria de gêneros no modelo sociocultural de honra e digo que as noções de honra e de vergonha são universais. Todas as sociedades humanas desenvolveram suas próprias concepções ideológicas e representações simbólicas daquilo que seus integrantes consideram honrado ou não. No Brasil, ainda persiste a forte influência do modelo cultural de honra trazido pelos colonizadores nas primeiras caravelas. E, segundo estudos seminais sobre a antropologia social da honra,
não apenas aqui, mas na América Latina como um todo, as sociedades sofreram forte influência do modelo mediterrâneo ou ibérico de honra, cujos valores essenciais serviam ao propósito de perpetuar uma economia feudal fundada na discriminação de classes e na distribuição de regalias. Nesse sentido, a noção de honra seria uma construção social destinada a justificar esses privilégios da nobreza e o sistema de hereditariedade pelos quais as famílias nobres preservavam seu status na hierarquia social. O surgimento desta tradição honrada, e aqui eu estou me valendo do texto de Carlos Alberto Doria, A Tradição Honrada, a honra, tema de cultura e na sociedade ibero-americana, está intimamente ligado à formação da sociedade aristocrática europeia do século XIII. As formas de acessar e de se manter na nobreza e, consequentemente, gozar de seus privilégios, seja por direito de nascença ou por concessão real. Ministros votam a DPF 779 requerente PDT. O Código de Honra para o voto, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. No qual estão definidos os lugares do homem e da mulher na sociedade. Aqui transcrevo Doria. Sob essa ótica, o fator-chave para a compreensão do moralismo ibérico encontra-se na hereditariedade da nobreza. Se essa é transmitida de geração em geração por laços de sangue, impõe-se ao homem, na condição de chefe da família, a preservação da intangibilidade da pureza sanguínea de seus descendentes. Daí a centralidade ocupada pelo comportamento feminino na tradição ibérica. Segundo esse modelo, afirma Doria, a honra da mulher corresponde à pureza sexual antes do casamento e à fidelidade após o casamento. Nesse contexto, a honra masculina estava associada à defesa do pudor feminino com o corpo e a sexualidade, compondo um padrão duplo de moralidade pelo qual os homens exercem livremente a sua liberdade sexual, cabendo às mulheres a reclusão ao mundo doméstico e a submissão ao controle exercido por seus pais e depois pelos maridos, visando a resguardar o valor fundamental da honra feminina, que seria a castidade. Esses são os valores estruturantes da sociedade e da família patriarcal no período colonial, cujas linhas básicas, assentadas na desigualdade de gêneros e na discriminação da mulher, serviram de suporte à formação de todos os principais aspectos culturais, institucionais, morais, religiosos, sociais, políticos e também jurídicos do Estado brasileiro nas décadas seguintes. Aí eu passo a enfrentar a legítima defesa da honra no Brasil, retórica da violência contra a mulher. E digo que, no plano jurídico, as ordenações filipinas inauguraram no território brasileiro o processo de construção das bases legais de uma ordem positiva fundada na desigualdade de gêneros e na submissão da mulher ao marido. No livro 5º do Código Filipino, achava-se institucionalizada a legítima defesa da honra do homem na medida em que se outorgava ao marido traído o poder de matar a mulher adúltera. Transcrevo. Do que matou sua mulher, pô-la achar em adultério. Estou no Código Filipino. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela, como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adulto fidalgo, ou nosso desembargador,
ou pessoa de maior qualidade. Se fosse peão, podia matar o adúltero. Se fosse um desembargador, um fidalgo ou pessoa de maior qualidade, não estava autorizado a matá-lo. A mulher, sim, essa podia ser morta em qualquer situação. A norma, esta que acabo de ler, evidencia não apenas o poder absoluto do homem sobre o corpo e a vida da mulher, mas também a estratificação social existente na sociedade aristocrática ibérica de que é fruto. Ao marido, seja ele nobre ou peão, assegura-se o direito de matar a esposa infiel. Quando adúltero, só poderá ser morto se for peão, pois não permitida a vingança de sangue contra o fidalgo. Mais à frente, a legislação penal imperial, nosso Código Penal de 1830, e o Código Penal republicano de 1890, extinguiram, ao menos no plano legal, o direito do marido matar a esposa infiel. Contudo, embora essas codificações tenham sofrido forte influência da ideologia liberal prevalecente após a Revolução Americana, as revoluções americana e francesa, ainda assim preservaram grande parte da misoginia existente na cultura medieval ibérica. Não apenas a legislação penal diferenciava entre as mulheres honestas e virgens, de um lado, e as mulheres defloradas ou públicas e prostitutas, de outro, como também positivava o padrão duplo de moralidade, ao estabelecer que o adultério masculino somente se configurava com a infidelidade duradoura, enquanto o adultério feminino ensejava a condenação por qualquer ato isolado de traição. É muita coisa, né? Nem mesmo a proclamação da República e o reconhecimento do direito de igualdade de todos perante a lei, com a respectiva declaração do fim dos foros e privilégios da nobreza, isso pela Constituição do Império, a de 1800, a primeira da República, a de 1891, artigo 72, parágrafo 2º, foram capazes de pôr fim à opressão masculina às mulheres, constrangidas a desempenharem apenas os seus papéis de gênero, pelos quais jamais poderiam exercer plenamente sua dignidade inerente. Pela legislação civil, relembro, Código Civil de 1916, as mulheres perdiam a capacidade civil plena ao casarem, cabendo ao marido administrar tanto os bens comuns do casal quanto os particulares da esposa. Somente mediante autorização do marido, as mulheres podiam exercer atividade profissional. Manteve-se também a tutela da castidade da mulher virgem, autorizando-se a anulação do casamento pelo fato da mulher ter sido previamente deflorada. Estou aqui no voto, transcrevo e enuncio todos os dispositivos do Código Civil de 1916 que eu estou a ler. Na realidade, porém, até pouco, a legislação penal brasileira ainda tutelava apenas a castidade feminina e não sua dignidade sexual, trazendo figuras delitivas destinadas à proteção da mulher honesta. Código Penal 215, 216, 219 na redação original. E da mulher virgem. Código Penal 215, parágrafo único, e 217 na redação original. Espécies delitivas cujo objeto não era a preservação da liberdade sexual feminina, mas apenas a defesa dos costumes, tanto que capitulados como crimes contra os costumes. Este foi o cenário propício ao surgimento do discurso jurídico da legítima defesa da honra, destinado a conferir aparência de legitimidade jurídica
ao dito direito do marido traído de matar a esposa infiel, cuja previsão legal já não mais existia desde o período colonial. Trata-se de construção jurídica fundada em estereótipos de gênero e noções discriminatórias do papel social feminino, destinada a explorar o preconceito das pessoas comuns do conselho de sentença nos julgamentos perante o tribunal do júri. No magistério de Luísa Maria Eluf, aspas, sempre esteve claro que legítima defesa da honra foi um artifício. Os advogados sabiam perfeitamente que lei nenhuma no Brasil falava nessa modalidade de legítima defesa. Mas os jurados, leigos que são, não iriam decidir com base no texto expresso de lei, mas de acordo com seus valores culturais. Fecho aspas. Vale destacar, nesse sentido, as palavras do eminente relator, o ministro Dias Toffoli, quando enfatizou que a teoria da legítima de defesa da honra não passa de um odioso instrumento retórico desprovido de amparo legal e destinado à perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. E aqui eu me permiti, no voto, meu voto escrito, transcrever parte do voto de Sua Excelência. Como se vê, prossigo eu, a teoria da legítima defesa da honra traduz expressão de valores de uma sociedade patriarcal, arcaica, autoritária, é preciso enfatizar, cuja cultura do preconceito e da intolerância contra as mulheres sucumbiu, no tempo, à superioridade ética e moral dos princípios humanitários, da igualdade, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa República Federativa, está lá no nosso artigo 1º, inciso 3, da Constituição Cidadã de 1988. E eu aqui no voto passo a rememorar os momentos mais significativos do longo itinerário percorrido pelas mulheres no processo histórico de afirmação dos seus direitos e de combate à discriminação de gênero. Digo que a Constituição de 1988, que está agora quase a completar seus 35 anos, consubstancia o mais importante documento de afirmação dos direitos das mulheres no Brasil, assim como assinala o compromisso da sociedade brasileira, no plano interno e na esfera internacional, com o repúdio à discriminação de gênero e a abolição de todas as práticas sociais fundadas na ideia de superioridade masculina e no domínio social, jurídico, moral ou psicológico do homem sobre a mulher. E é por isso que nós temos que reafirmar o Bobbio, né? A norma nós temos, mas nós há que torná-la efetiva. Os dados trazidos pela ministra Carmen, no voto que proferiu, bem demonstram a enorme discrepância que existe entre a nossa realidade, com quase um feminicídio, não tenho aqui o dado correto, por semana, né? E a nossa realidade normativa. Temos que torná-la efetiva, não há a menor dúvida. É preciso rememorar que a luta pelos direitos femininos obteve seus primeiros resultados no Brasil, na década de 1920, quando as mulheres conquistaram pela primeira vez o direito de votar e de serem votadas, inicialmente com base na legislação eleitoral. Na pauta da DPF 779, requerente PDT. Decreto 21.076 de 1932, vindo esse direito posteriormente a ser positivado na ordem constitucional brasileira. Mas, em 1928, se bem me recordo, em Mossoró, Celina Guimarães obteve a possibilidade, em Rio Grande do Norte, de votar pela primeira vez por força da legislação estadual.
Já quanto à nossa legislação civil, sofreu ela importantes reformas, com um destaque para o Estatuto da Mulher Casada, a Lei 4121 de 62, pela qual, eliminada a situação de incapacidade civil relativa da mulher casada e suprimida a necessidade de autorização prévia do marido para que a mulher pudesse exercer atividade profissional, o que reduziu significativamente a submissão jurídica da mulher ao marido. A luta das mulheres por seus direitos fundamentais e femininos avançou substancialmente durante o século XX, conquistando a atenção e o reconhecimento da comunidade internacional, em cujo âmbito foram editados documentos de maior impacto sociojurídico. No plano do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, o reconhecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres constitui fundamento da criação das Nações Unidas, tal como proclamado na Carta das Nações Unidas, assim como a afirmação na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1945, a Carta, 1948, a Declaração da dignidade e do valor inerente a todos os membros da família humana. Pela Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, 63, as Nações Unidas, densificando os princípios da Carta e da Declaração Universal, afirmam a plenitude dos direitos políticos das mulheres, reconhecendo, em condições de igualdade com os homens, o direito de sufrágio ativo e passivo, nas eleições nacionais sem qualquer restrição, assim como de ocuparem todos os postos e exercerem todas as funções públicas sem nenhuma restrição. Com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação sobre a Mulher, em 79, as Nações Unidas manifestam repúdio à discriminação contra a mulher em todas as suas formas e exigem dos Estados-partes a adoção de medidas efetivas para a modificação dos padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vista a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres. Na esfera do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, assegura às mulheres a igualdade de direitos no casamento e equivalência de responsabilidades nos encargos familiares. Já a Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis às Mulheres, essa de 52, destaca-se pela outorga às mulheres dos mesmos direitos civis de que gozam os homens. É de se acentuar ainda que a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, é a Convenção de Belém do Pará, Decreto 1973 de 1966, assegura o direito das mulheres a uma vida digna, longe da violência, assim compreendida a violência física, sexual ou psicológica, seja ela praticada na esfera privada do domicílio, da família ou de qualquer relação interpessoal, seja ela cometida no âmbito comunitário ou pelas autoridades públicas e agentes estatais. E com base neste último documento, o Brasil foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos por negligência, omissão e tolerância com relação à violência contra a mulher, pelo que foi publicado relatório com expressas recomendações ao Estado brasileiro que levaram à promulgação da Lei 11.300. Ministros julgam a ação que discute a constitucionalidade da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio, a DPF 779, requerente PDT. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha no Brasil,
versus Brasil considerou o Estado brasileiro responsável por ter falhado com o dever de observância das obrigações por ele assumidas, ao tomar parte da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, de condenar todas as formas de violência contra a mulher, seja pelo insucesso em agir, seja pela tolerância com a violência. A ineficiência seletiva do sistema judicial brasileiro em relação à violência doméstica foi tida, então, como evidência do tratamento discriminatório para com a violência de gênero. Como se vê, as instituições jurídicas brasileiras evoluíram em compasso com a história do mundo, rompendo com os valores arcaicos das sociedades patriarcais do passado. No atual estágio da história humana, nem mesmo o Estado brasileiro está imune às sanções internacionais por comportamentos ativos ou omissivos responsáveis pela violação dos direitos à existência e à vida das mulheres, sua integridade física, moral e psicológica, suas liberdades sexual e reprodutiva, além dos demais direitos fundamentais íncitos à sua personalidade. Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana, para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra. Somente no seio de uma comunidade cujas bases sociais se assentam na desigualdade de gêneros e na discriminação da mulher, é possível conceber o surgimento do discurso impregnado de ódio e preconceito, por meio do qual legitima-se, em defesa da honra do homem traído, o assassinato da mulher infiel, seja por motivo de efetiva infidelidade ou em razão de ciúmes doentios. Por meio deste odioso discurso de justificação, a mulher vítima do feminicídio sofre sucessivas violências, primeiro contra seu corpo físico, pondo fim à sua vida, em seguida com o assassinato de sua reputação e o ultraje à sua memória, reduzindo a sua história pessoal ao estigma da mulher indecente e traidora, como se toda a sua existência somente se justificasse em razão de seus compromissos matrimoniais ou amorosos. É por isso que, atualmente, sob a égide da Ordem Constitucional de 1988, a sociedade brasileira, rigorosamente comprometida com os princípios da dignidade da pessoa humana e com o repúdio à violência e a todas as formas de discriminação, já não mais tolera que nenhuma pessoa seja privada do direito à vida, especialmente quando a injusta agressão resulta de motivos fundados no preconceito de gênero e no ódio às mulheres e à condição feminina. É digno de destaque, para encerrar este voto, que no romance de Jorge Amado, ao chegar em Ilhéus, Gabriela traz consigo os ventos da renovação econômica, social e cultural indicativos do declínio do antigo regime patriarcal
em vigor na sociedade sertaneja. Gabriela representa, de um lado, a força feminina, em sua trajetória como retirante e sertaneja, aprende a sobreviver sozinha, sem marido ou família, na travessia pela inóspita Caatinga, onde muitas vezes homens e mulheres, esgotados e famélicos, ficavam para trás. De outro lado, Gabriela simboliza a condição feminina e toda sua liberdade inerente. Desfruta do poder de guiar-se pelo coração e conferir sentido à existência conforme sua própria razão e sensibilidade. Com os pés descalços e flor nos cabelos, segue seu caminho dançando, cantando e sonhando, insuscetível de governo pela sociedade ou pelos homens, porque nasceu assim, cresceu assim e será sempre assim. Ao final do romance, a sociedade de Ilhéus, iluminada pelos ideais renovadores dos novos tempos e pelos encantos de Gabriela, já não se identifica mais com os valores do passado. No dia em que o coronel Jesuíno Mendonça foi julgado pelo júri, o advogado da defesa, aspas, citou a Bíblia, recordou escandalosas meias pretas, moral e devassidão. Esteve patético. Por sua vez, o doutor Ezequiel Prado, assistente da acusação, emocionou a corte. Falou da civilização e do progresso, das lágrimas dos pais e das mães das vítimas, e que já não era Ilhéus a terra dos bandidos, paraíso de assassinos. Aspas, pela primeira vez na história de Ilhéus, um coronel do Cacau viu-se condenado à prisão por haver assassinado a esposa adúltera e o seu amante. Fecho aspas. Eu conheço da arguição de descumprimento de preceito fundamental 779 e, nos termos do brilhante voto preferido pelo ministro Dias Toffoli, com adequado reajuste sofrido e nos limites do recorte que efetuou, eu o acompanho na íntegra. E proclamo o resultado. Decisão unânime nos termos do juízo de procedência dos pedidos enunciados pelo ministro Dias Toffoli no voto que hoje nos trouxe e que eu tive a honra e o privilégio de fazer a leitura para Vossas Excelências no início. Esse julgamento está encerrado. São 16 horas e 13 minutos. Ministro, nós teríamos o nosso intervalo, de qualquer maneira, mas temos na pauta mais 2 processos e eu consulto o eminente relator. O ARI fica retirado. Fica retirado, comunico aos senhores advogados, às senhoras advogadas, e com relação ao último item da pauta, essa é de amanhã, aqui, né? É a ação penal 969, sob a relatoria de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Eu observo que atuava como revisor o ministro Ricardo Lewandowski. Sim. Presidente, este caso é um caso que tivemos muita confusão. Ficou empate. Com a palavra o ministro decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes. Decidiu por aguardar o ministro André Mendonça. Hoje, segundo a jurisprudência, felizmente, em vigor, o empate levaria à absolvição, mas agora eu tenho um pedido da defesa e também da Procuradoria, um acordo de não persecução penal. Portanto, me parece que era o caso mesmo de absolvição, o que correto, como nós firmamos no caso já julgamos isso. Collor, mas agora tem um pedido de acordo de não persecução, por isso que eu disse a Vossa Excelência que nós não poderíamos. E acho que tem processos idênticos com o ministro Cássio. Aí a perda de objetos prevenientes, não, viu? E acho que
Consulto o ministro André Mendonça, ou concedo a palavra, melhor dizendo. Pois não. Me permita, senhora presidente, de fato, precisa ser previamente avaliado pelos eminentes relatores. Eu voto apenas em um dos 3 casos. Tem, acho que, salvo engano, 2 processos sob a relatoria do ministro André Mendonça, Marques, ministro do STF. Relatoria do ministro Gilmar Mendes. Eu voto, ou tenho ainda a possibilidade de voto, no caso do ministro Gilmar Mendes, mas como há um acordo de não persecução, eventual deliberação, penso eu também de acordo com o ministro Gilmar, ela só poderia vir caso não homologado, talvez o acordo nos 3 casos, porque envolve os 3 casos. Eu, a rigor, nós só temos na pauta esta ação penal 969. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Eu, de qualquer maneira, eu faço o pregão apenas para que fique constando da nossa depois certidão. Senhora presidente. Só um minutinho, por gentileza. Eu, então, apregou a ação penal 969, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, revisor ministro Ricardo Lewandowski, autor Ministério Público, réu André Luiz Dantas Ferreira, e consta da nossa papeleta que, após o voto do ministro Gilmar Mendes, o relator, que afastava as preliminares e julgava improcedente a denúncia apresentada para absolver o acusado Ministra, lê papéis. de todas as imputações contidas na referida peça, em virtude da ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, do inciso 7 do Código de Processo Penal, no que foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, revisor, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. E do voto do ministro Edson Fachin, que julgava procedente a pretensão punitiva estatal para condenar André Luiz como incurso nas penas do artigo 1º, incisos 1 e 2 do Decreto-Lei 201 de 67, uso de veículos e de servidores, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Lúcio Fux, então presidente. O julgamento foi suspenso em razão do empate na votação. Isso aconteceu em 29 de setembro de 2021. Então, hoje, eu daria a palavra para o voto ao ministro... Na pauta ação penal 969, Ministério Público Federal, contra André Luiz Dantas Ferreira. O adiamento e que volte os autos ao eminente relator. Seria isso? Senhora presidente, uma vez que houve a apresentação de petição de acordo ao relator, eu penso que, na verdade, o que ocorrerá se o eminente relator homologar o acordo é o prejuízo dos votos já proferidos e não é nem a questão de suspender, porque não precisa retornar aqui ao plenário. Não, suspensa a continuidade de julgamento neste ato com a devolução dos autos, com a devolução dos autos ao eminente relator. Se o eminente relator seguir este caminho, não há Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Agora, e aí, caso contrário, volta para a pauta e colheremos o voto do ministro André Mendonça. Fica bem assim? Senhora presidente, só para trazer uma informação que talvez seja relevante. Pede a palavra o excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, ministro do STF. Da NPP, mas que diz respeito tão somente às ações penais 973 e 974. Então, não teria nada relacionado aos fatos imputados na ação penal 969, que é essa de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Só para trazer essa informação. Eu não tinha esse dado e também a nossa senhora secretária também não me trouxe. Por isso é que eu estou trazendo nesse momento. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu acho que talvez tenha havido uma confusão aqui. A informação que eu obtive dos representantes do réu é que, sim, houve os protocolos específicos na ação de Vossa Excelência, mas também especificamente na ação... Com a palavra o ministro André Mendonça. Essa informação eu não tenho, porque a Início lógica Castro, do protocolo Nunes é que se Marques. destina a cada relator. Eu só recebi as que estão sob a minha relatoria. É a informação que eu tenho. Conta do... Não, eu recebi... Você recebeu? Isso, então está realmente confirmado agora, porque eu não tinha essa informação. Não, eu recebi em relação a esta questão, por isso que eu tinha comunicado. É que essa que é da relatoria de Vossa Excelência. As de relatoria do ministro Nunes Marques, se petição houver, naturalmente terá que ser encaminhada à Sua Excelência.
Então, senhora ministra, senhores ministros... Senhor presidente, só rapidamente, antes de terminar, eu gostaria de me excusar. Pede a palavra ao ministro Luiz Fux. Que fiz a minha intervenção, esqueci de saudar Sua Excelência, Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E eu, presidente, quis ser breve e não saudei Vossa Excelência pela retomada do semestre judiciário, pela atuação durante o período de recesso intenso que tive a honra de dividir com Vossa Excelência. Reitera o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Agradeço a presença de todos. A nossa pauta restou esgotada, né? As senhoras e senhores advogados já têm ciência, então, que o ARE foi retirado de pauta, o mesmo ocorrendo com o terceiro processo que integrava a pauta. Desejo um excelente final de dia a todos e declaro encerrada a sessão.